Olá! Um dos grandes desafios que nós temos na área de desenvolvimento é a contínua criação de novas linguagens de programação. E a gente sempre tem aquela dificuldade de aprender rápido a linguagem, a gente tem que aprender muita coisa rápido. No tempo que eu era estudante, eu tinha que aprender muita coisa. Eu tinha que aprender tanto a parte de linguagem de programação, quanto a parte de novas tecnologias. E também, nos primeiros empregos, eu tinha que aprender a parte de negócio. Bom, a linguagem de programação, a gente tem que pegar o jeito de fazer o script, sabe? Aquela parte do script. Muitas das linguagens utilizam scripts. Algumas mais recentes a gente só utiliza o mouse e tal. São linguagem no script. Mas, bom, as linguagens scripts normalmente têm uma sequência lógica. Se você pegar qualquer curso, inclusive o que a gente já tem nesse canal, ele segue uma lógica. A gente sempre começa com Hello World, sempre com Olá Mundo, né? Alguma coisa assim, alguma mensagem a ser dada para o usuário que for utilizar o nosso programa, o nosso script. Então, assim, essa sequência é importante da gente ter. Então, toda vez que a gente for aprender, a gente deve entrar realmente nos cursos para aprender, e é um jeito de se aprender isso, é você assistir cursos, né? Tem vários gratuitos, mas e também tem alguns pagos muito interessantes, né, que você deve ir atrás disso e aprender. Mas para você conseguir agilizar um pouco mais o seu aprendizado, ter aquela base forte para a gente pegar só aquelas diferenças que tem de uma linguagem para outra, na maior parte das linguagens de programação a gente pode utilizar uma sequência de estudo. Eu vou mostrar agora essa sequência de estudo a vocês, tá? Olha só, os cursos normalmente fazem o seguinte: eles falam um pouco da história da linguagem de programação, enfim, uma parte teórica, uma parte introdutória e a instalação. Então, se você pegar na internet e procurar diretamente instalação, né, você já vai saber instalar. Então, a gente segue essa sequência: instalação, depois vem o Hello World, e nós temos aqui Olá Mundo, que a gente colocou aqui em português. Então, no caso do VBScript, Hello World é o MSG Box Olá Mundo, e vai trazer a mensagem, e assim por diante. Então, vamos olhar aqui na prática, a prática dessa sequência. Então, vamos lá. Então, você vai lá e cria todas essas partes aqui. A gente descobre como é que faz a parte de comentário, né? No nosso caso aqui é caspetinha, aquela aspa simples. Então, nós estamos no Hello World, que dá o Olá Mundo. Em seguida, a gente vai ter uma interação com o usuário. Essa interação com o usuário é o quê? É o usuário conseguir interagir, informar ou clicar num botão, enfim. Você vai lá e procura como é que faz para fazer um programa que tenha essa interação, ok? Então, vou dar um ok aqui, ele já vai pedir algo, ó. Informe algo, né? Jogando na variável algo aqui, ó. E daí a gente vai colocar aqui, Rogério. E ele vai trazer o que eu digitei. Logo após essa primeira interação, ele vai começar a falar um pouco das variáveis. Ah, nós temos variáveis double, nós temos int, nós temos float, big decimal no caso do Java, enfim, diversas linguagens, ou diversos tipos de números, de variáveis numéricas, né? E nós vamos também aprender, né, nessa parte, a fazer as operações matemáticas. Então, 1 mais 1, 2 menos 1, né? 2 vezes 2, 4 dividido por 2, 3 elevado ao quadrado, né? 9, raiz quadrada de 9. Nós podemos arredondar o número 10,5, podemos arredondar o número 10,5 com uma casa decimal, no caso 10,54, né? Podemos fazer 50% de 50, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, primeiro, 1 mais 1 é 2, depois, 2 menos 1 igual a 1. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 3 elevado à segunda potência é 9. Raiz quadrada de 9. Arredondamento de 10,5. Arredondamento de 10,54 com uma casa decimal. E 50% de 50, que dá 25. Certo? Então, nós aprendemos. Nessa fase, muitas vezes quando a gente vê os cursos, as pessoas começam a colocar aquelas contas que a gente nem sabia mais, porque não lembrava mais, porque nunca mais usou, né? Enfim, contas muito complexas. Essas partes, não se preocupe com ela no momento, sabe? É uma coisa que dificilmente você vai usar.
Essas contas mais básicas que eu demonstrei aqui são as contas que mais se usam na prática mesmo, né? Obviamente que o que você vai ter que aprender, por exemplo, para calcular o imposto, né? Vão ser funções, vão ser expressões numéricas que você vai colocar lá e vai substituir por variáveis, né? Então, normalmente vai ser isso. O que vai ter muito, talvez seja um trunque, né? Para a gente tirar o ponto decimais, um decimal, um arredondamento, coisas desse tipo. Tá? Então, passei aqui algumas coisas. Obviamente, a conta de percentual você vai ter que saber. Mas não muito mais do que isso, não se preocupe. Muita gente desiste nessa parte, mas não desista. Pega esse roteiro, a gente vai seguindo ele, você vai aprender a linguagem de programação. Muito bem. Depois que nós aprendemos a parte matemática, a gente acaba aprendendo também a parte de variáveis do tipo texto, o string, né? Nesse tipo de variável a gente também tem operações com texto. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O uppercase, né, que está Rogério Laureano Martins em minúsculo, ele vai transformar tudo em maiúsculo. E aqui o contrário, né, o lowercase, que está tudo em maiúsculo, vou transformar em minúsculo. Então vou explicar cada uma delas. Ó, veja, a primeira joga Rogério Laureano Martins, tudo maiúsculo. Depois, tudo maiúsculo, Rogério Laureano Martins, que até digitei errado aqui, ok, mas tudo bem. Fica tudo em minúsculo. Aí eu coloco aqui, ó, Rogério concatenado com Laureano. Aí tem outra parte aqui que eu estou dando um replace, né? Eu estou fazendo uma alteração, substituindo nessa Rogério Laureano Martins a palavra Rogério por professor. Daí fica professor Laureano Martins. Nesse outro aqui eu estou limpando, então eu peguei um texto aqui enorme, ó, com espaços no início e no fim, concatenei só para saber onde começa e finaliza, né? E aqui eu vou dar um trim, eu vou apagar tudo que tiver em branco no começo e no final. Vamos ver. Então, ficou assim, ó. Tudo sem espaço, né? Então, Rogério Laureano Martins tirando os espaços das extremidades. No de baixo eu estou dando um R-trim, que eu vou apagar o que tiver à direita. Veja. Apaguei o que está à direita e ficou o da esquerda. E aqui, no L' ao contrário. Apaguei o que estava à esquerda e deixei o que estava à direita. Tá? Aqui eu estou fazendo um substring, né? Um mid. Né? Em várias linguagens chama-se substring. Por exemplo, no próprio Java, em várias outras, né? No PLSQL, enfim. Então tem Rogério Laureano Martins, eu estou pegando da posição 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do L aqui. Por 8 posições, 8 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai pegar a palavra Laureano. Ok? Muito bem. Em seguida, você deve também saber como é que se faz as operações com datas. Né? Então, aqui, por exemplo, estou pegando o dia de hoje mais 1 vai ser amanhã. O dia de hoje menos 1 vai ser ontem. O momento de agora menos 1 dividido por 24, ora, se 1 é um dia, se eu divido por 24 é uma hora, ok? Então vai dar uma hora aqui, né? E vamos lá, então vamos lá. Veja, o primeiro, hoje é dia 4, às 8h58 da manhã, então vai aparecer aqui 5 do 5. Aqui, o de ontem é 3 do 5 no mesmo horário. Aqui eu diminuí uma hora, então era 8h55, agora virou 7h58. Aqui eu vou aumentar um mês, então vai aparecer 4 do 6. E aqui eu vou diminuir um mês, vai aparecer 4 do 4. E aqui eu vou aumentar um ano, então vai ficar 4 do 5 de 22. E aqui eu vou diminuir um ano, vai ficar 4 do 5 de 20, ok? Muito bem. Após essas partes, a gente tem as transformações. Eu não coloquei todas as transformações aqui, não achei necessário nesse vídeo. Então, por exemplo, a gente tem aqui exemplo de transformar texto, que é esse string aqui, né? Tudo que está entre aspas duplas aqui dentro do VBS é string. Então, vou transformar no número do tipo double. Aqui eu vou transformar no inteiro, outro tipo double com casa decimal, e o inteiro com casa decimal, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Ele transformou em número, o número, o inteiro com casa decimal, ele transformou assim.
E daí, assim, a gente também pode ter aquela parte de ESC, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar da tabela ESC, né? Mas isso daí normalmente se aprende nas linguagens. Então, ele vai pedir uma informação. Vou colocar R aqui, vamos ver que letra ESC que é. É a 144, a 114, ok? Muito bem. Daí a gente também pode transformar de caractere para data, né? Aqui tem várias outras transformações de caractere para data. Nós temos aqui, transformamos o caractere, esse caractere aqui numa data, no cdate. Aqui eu posso pegar também apenas a data com date value e o time value do texto que eu informei. E também podemos fazer as formatações de data para texto, que são essas daqui, ó. Então, essa primeira formatação e assim por diante. Várias formatações, ok? Eu já até coloquei aqui, ó, veja, nós temos de data para número, né? Enfim, a gente vai colocando os tipos de datas para números aqui. E nós vamos entrar também em condições. Então, nós passamos diversas partes, né? A parte do Hello World, a interação com o usuário, as variáveis, né? As operações, né? E é isso, né? Daí nós vamos entrar nas condições. 1 é igual a 1, ele vai trazer aqui, a gente testa as condições. 1 é igual a 1, 1 é maior que 0, 0 é menor que 1, e depois a gente entra nos loopings, né? Veja, 1, 2, 3, o tipo de looping for, o tipo de looping while, né? 2, 3, e nós entramos em arrays. Arrays são aqueles conjuntos de informações, na verdade é uma única variável que tem 3 valores possíveis, ou diversos valores possíveis. A gente pode colocar a quantidade aqui. Então, array, normalmente a gente aprende em linguagem de programação, e eu estou passando por cima aqui justamente para dar um roteiro de estudo para vocês de quase qualquer linguagem de programação, tá? Então vamos lá, aqui vai aparecer, ó, eu joguei um array, coloquei valor 1, teste 1, valor 2, teste 2, valor 3, teste 3, e aqui ele vai fazer um loop fazendo tudo isso daí, 1, 2, 3. Nós temos o encapsulamento, né, que eu rodou o procedure test, então eu coloquei o comando test aqui, e tem aqui embaixo a procedure test, que é simplesmente um message box. Então você vai acabar testando esse tipo de coisa. Nós temos também aqui a criação de arquivos, né? Que eu criei um arquivo rapidamente, um arquivo texto, né? Teste 1, teste 2, teste 3, e depois eu faço a leitura dele aqui. Então, normalmente a gente vai fazer isso, tá? Aqui eu deixei de fazer outras coisas, porque outras informações que você vai ter que aprender são um pouco mais complexas, eu não queria deixar nesse vídeo aqui. Mas você pode colocar aqui o acesso a banco de dados, isso é primordial, né, normalmente nas linguagens, como é que eu acesso um banco de dados. Um exemplo do dia a dia, né? Como é que as pessoas programam no dia a dia profissionalmente nessa ferramenta, né? Ou no Java, como é que a gente usa, né? O Java tem diversos frameworks, né? Como é que é o padrão de fazer o framework do Java, um determinado framework, o Spring Boot, ou os antigos, enfim, né? Struct, que é antigo, enfim. Daí nós também procuramos expressões regulares e as interações com JSON, XML e o YML, tá? É isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Vou colocar aqui um roteirozinho aqui, ó. Vamos resumi-lo, gerar aqui para vocês um resumo de tudo que nós falamos hoje. Veja, então coloquei um pequeno roteiro aqui com uns 23 passos, né? A instalação, o Hello World, a interação com o usuário, as variáveis e operações matemáticas, textos e datas, as transformações dos tipos de variáveis de texto para número, de número para texto, de texto para data, enfim, todas as possibilidades aqui. As condições, aqueles ifs e tudo mais, os loopings, os arrays, encapsulamento, geração e leitura de arquivos, textos, acesso a banco de dados, os exemplos do dia a dia, expressões regulares e o JSON.
Então veja, se você conseguir procurar e pesquisar esses scripts e esses exemplos de cada uma dessas possibilidades de informações de scripts, você já vai estar muito bem, né? Você já vai ter uma boa base para começar a aprender, começar a fazer seus testes e aprender mesmo, né? O resto é prática, o resto é você ter a vivência de código, tá? Então é isso que eu tinha para hoje. Obrigado por assistir. Se você assistiu até o final, parabéns. Você já vai ter uma boa base para aprender qualquer linguagem ou quase qualquer linguagem de programação. Até mais, gente.